Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, 4 de junho, a igreja segue. Graças a Deus. As crianças já estão se dividindo, né? Isso aí. Todos lá. Só a minha classe que vai ficar aqui dentro comigo hoje. Os demais irmãos, jovens, adultos, adolescentes. Aliás, jovens, adolescentes, crianças lá em cima, né? Os demais aqui conosco. Irmãos, por que a igreja segue caminhando? Hein? Você sabe me dizer? Porque Deus está conosco. E esse Deus tem nos dado as condições necessárias para que a igreja permaneça em pé, né? Como acabamos de cantar. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, você que nos assiste em casa. Que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta manhã, dia do Senhor. Lembrando os irmãos que nos acompanham, né, pela internet, você que vai nos ouvir depois aí pelo canal de YouTube, não esqueça de compartilhar, não esqueça, né, de dar o seu like, aquele dedinho assim, para que essas mensagens possam chegar em todos os lugares. A gente às vezes acompanha o número de pessoas que têm assistido às nossas transmissões, mas o número de pessoas que dá o likezinho lá é 3, 4, 11, tem pessoas que já assistiram, o total de mais de 100, 150 transmissão, e apenas 1, 2 que faz assim. Então você que nos assiste pela internet, aí, por favor, não deixe de dar o seu like e compartilhar. Estamos chegando já a 890 inscritos no nosso canalzinho de YouTube, né? Estamos caminhando lá também, graças a Deus por isso. Irmãos e irmãs, vamos ler o capítulo 4 de 2 Coríntios. Perseguidos, porém não desamparados. Cantamos isso aí, mas esse é um tema que já está dentro do contexto do capítulo 4, e todo aquele cântico que nós cantamos também está dentro desse contexto aí. Mesmo assentados, porque não é muito grande, mas sempre a gente faz uma ou outra consideração entre um versículo e outro, e aí assim, não quero que os irmãos permaneçam de pé, mas que permaneçam atentos. Primeiro, nós estamos neste mês, né, e hoje em especial, intercedendo pela igreja perseguida. Não são poucos irmãos que estão sendo perseguidos por aí pela pregação da palavra. Antes de falar do que Deus colocou no nosso coração, e vamos orar também antes disso, deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos, para a igreja, para você que está aqui, você que nos assiste em casa, e você que vai nos assistir depois também. Olha só, pensa, não responda silenciosamente no seu coração as perguntas que eu vou fazer. Essa semana que encerrou ontem, você pregou a palavra de Deus, evangelizou alguém? Evangelizou quem? Um não crente, isso é evangelizar. Você fez isso? Responda para você. Durante o mês de maio, que acabou na quarta-feira, foi o dia 31 de maio, você pregou a palavra, você testemunhou de Cristo para alguém? De janeiro até agora, você falou de Jesus para alguém que não é crente? Você evangelizou alguém? Você entregou um folheto, você foi na rua, na sua escola, no seu trabalho, caminhando e andando, por onde você for, você parou, vem cá, meu filho, eu quero falar de uma pessoa que é importante para você, Jesus. Você fez isso? Bom, você sabe a resposta que você está dando diante de Deus, e Deus conhece a sua resposta. Perfeito? Eu quero dar 2 conclusões conforme a resposta de vocês. Primeiro, se você não falou de Jesus para ninguém, fique tranquilo. Mas pode ficar tranquilo mesmo. Você não será perseguido. Pode bater palma? Bravo! Se você não falou de Jesus, se você não evangelizou, fique tranquilo. Você não será perseguido. Glória a Deus! Amém? Posso ouvir um amém? Não, né? É trágico. Mas não é uma boa notícia, você não será perseguido. Não atingirá, você não será alvo de Satanás. Não é? Mas pastor, eu estou evangelizando, eu estou pregando. Tem uma péssima notícia para você.
Você, se já não está, você será perseguido. Só lamento por você. Só lamento. Não andei você fazer isso? Por que você está pregando? Se pregar, se evangelizar, é sinônimo de perseguição. Se pregar e evangelizar, traz para nós grandes dificuldades. Então, eu só quero lamentar por você e chorar por você. Se você está pregando, se você nessa semana que acabou evangelizou alguém, no mês de maio você evangelizou, se de janeiro para cá você evangelizou, só lamento por você. Você está na lista de Satanás para ser perseguido, se já não foi. Prepare. Mas para você que está sendo perseguido, eu tenho uma boa notícia. Lê lá o nosso tema. Lê para nós lá. Porém, já se dilata na EBD, vamos pegar somente um versículo do Salmo 23, muito conhecido, tem outros e outros, mas esse, desde a UCP, você já dentro de casa você decorou. Ainda que eu ande pelo... Não. Por quê? Então Davi já dizia isso, o bom pastor vai estar comigo, serei perseguido, mas não serei desamparado. Tem outros, né, que nós vamos até ver no estudo de hoje. A boa notícia para você que está na lista de Satanás para ser perseguido, que você não vai estar sozinho. Você vai estar amparado, jamais desamparado. Alguém vai estar do seu lado. E quem crê na Bíblia aí, levanta a mão. Quem crê na Bíblia, tenha medo não, irmãos. Crê? Você crê ou não crê? Você crê naquele momento que Cedraque, Mesaque e Abidnego foram perseguidos? E qual foi a consequência da sua perseguição? O que foi oferecido a eles? Um banquete? Fornalha. Agora me responda, igreja, você crê que eles foram lançados na fornalha? Crê mesmo? Então você vai crer que ao invés de 3, tinha quantos lá dentro da fornalha? Isso é não ser desamparado. Você pode estar no fogo, no centro da perseguição, da turbulência, mas alguém vai estar caminhando contigo, em todo momento. O que significa quando Jesus subiu aos céus e falou assim, e um dos títulos do seu nome, Deus Emanuel, é o Deus conosco, não é isso? Deus conosco. E quando ele sobe aos céus, o que ele fala para a igreja? Eis que estou convosco todos os dias, até... Esse é o conceito. Então, para você que está na lista da perseguição, é a minha palavra hoje de consolo para você, de estímulo. Alguém está do seu lado. Alguém está do seu lado. Alguém faz diferença na sua caminhada. É Jesus Cristo. Pastor, e para quem não está na lista da perseguição? Aí eu inverto minha fala. Só lamento. Porque este Deus Emanuel não estará do seu lado. É por sua conta. Como diz um, por sua conta e risco. Porque ele não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com aqueles que de fato têm a sua vida, como nós já falamos, na rocha. E vive anunciando a palavra de Deus. O ide do Senhor Jesus. Então vamos lá para o texto. Perseguidos, porém não desamparados. 2 Coríntios 4, texto de Paulo. Vamos lá, irmãos, abriram aí, certinho? Pelo que tendo esse ministério, segundo misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então ele já começa aí o capítulo dizendo que o seu ministério não é fácil, muito difícil. Mas é um ministério que ele foi acolhido por ele, por misericórdia de Deus, né? Pela vontade de Deus que foi feita a ele. Então ele crê nessa verdade, então ele não desanima. Aí o versículo 2 diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, né? Olha só que coisa interessante. Antes nos recomendamos a consciência de todos os homens da presença de Deus pela manifestação da verdade. Então ele vive do Evangelho, ele ama o Evangelho, é o poder de Deus, ele não se envergonha do Evangelho. Então ele acredita nisso, prega, vai viver essas verdades. Mas se o nosso Evangelho está encoberto,
é para os que se perdem, que está encoberto. Ou seja, você não fala, alguém não vai saber. Se alguém não sabe, esta palavra está o quê? Oculta, encoberta. E quem tem que tirar o lençol da palavra do Evangelho para que as pessoas possam ver? A igreja, você e eu, nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Se nós somos a luz, nós precisamos brilhar. E se tem algum lençol jogado, lançado sobre esta luz, que somos nós, que é a igreja, nós precisamos tirar esse lençol, para que a luz seja percebida, vista, aproveitada, vivenciada. 4, nos quais o Deus, desde o século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos nós mesmos, né? Paulo está dizendo isso, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo por amor de Deus. Então ele fala, eu prego Jesus Cristo, não prego a minha pessoa, não tenho essa vaidade, né? Mas eu prego simplesmente aquele que nos enviou, nos comissionou. Quem? Jesus Cristo, cabeça da igreja. Versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, nós vivíamos em trevas, nosso coração era a essência das trevas. E uma vez que esse Cristo resplandeceu em nós, a luz em Cristo, em nosso coração, essa luz veio a resplandecer, iluminando e dando a nós o entendimento de quem é Jesus, dando o entendimento da glória de Deus e da face de Cristo em nós. Nós hoje, de fato, somos os representantes visíveis da glória de Deus, porque foi retirado de nós as trevas, estávamos em trevas, mas Cristo agora nos fez luz, e é por isso que nós temos que anunciar, brilhar cada vez mais. Versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, ou seja, esse corpo, né? Mas o Espírito Santo está dentro de nós, o Evangelho está dentro de nós, que é o nosso maior tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou seja, somos frágeis e por nós mesmos não vamos conseguir fazer nada, mas aquele que está dentro de nós é o Todo-Poderoso, é o nosso maior tesouro, é o Espírito Santo de Deus, é o Evangelho de Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Aquilo que é visível em nós, isso aí é barro, é fraco, né? Pode ser vencido e destruído, mas o que está dentro de nós, jamais. Agora no versículo 8, presta atenção a partir do versículo 8. Paulo diz dessa forma, em tudo somos o que, igreja? Em tudo. O cristão onde se apresenta, irmãos, não há margem dele escapar das tribulações. Em tudo que ele faz, como ele é luz, ele é alvo dessas consequências do seu ministério. Mas ele fala, uma vez atribulado, não angustiado. Ele não está preso, né? Não está ali, como vou dizer assim, um exemplo muito interessante. Quem tem fobia de lugares apertados aí? Quem tem? Entrou no elevador, tem gente, eu conheço um irmãozinho, se tiver 10 andares, ele vai de escada, mas não sobe, não entra no elevador. Fica ali apertado. Avião. Tem uns que vai pela fé, né, orando, né? Tem uns que já tomam remédio de dormir antes de entrar no avião para dormir lá dentro e acabar com o problema, não é isso? Vai embora. Não é verdade? Essa palavra angustiado, lá no grego, tem esse sentido. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, ou seja, apertado ali. Isso não acontece, é como se ele rompesse com isso tudo e vencesse a sua dificuldade, as suas limitações, para continuar pregando a palavra de Deus. Olha que coisa bonita. Então, não há angústia em nós. Pelo contrário, nós prosseguimos com a tarefa. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então, toda essa perseguição, essa tribulação, não nos promove receio de medo, de fugir, de fuga, de apatia, pelo contrário, nos leva a avançar. Ele diz, perplexo, ou seja, às vezes assustamos, às vezes olhamos, abrimos os olhos e falamos, meu Deus, será que é verdade isso tudo? Sim, porém não desanimado. Tudo que nós percebemos não opera em nós o retrocesso, não retrocedemos, pelo contrário, avançamos. Aí entra, perseguidos, que é o tema mais próximo do que nós vamos falar hoje, porém não desamparados. A certeza que Deus está conosco, abatidos. Sim, muitas vezes o peso da batalha é grande,
mas jamais destruídos, porque em um outro momento podemos ter aquela leve sensação de que estamos perdendo uma batalha, mas o final desta batalha, a gente vence a guerra. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porém jamais destruídos. Aí vem o versículo 10, que resume tudo isso. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vinda se manifeste em nosso corpo, né? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivimos, veja bem, igreja, somos sempre entregue a quê? E qual é a motivação pelo qual estamos sendo entregue à morte? Por causa de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, nós vamos de fato ressurgir com Cristo. Se vivemos com Ele e o endereço é a morte, logo, se vivemos com Ele, também seremos ressurretos para a vida eterna com Ele. Versículo 12 vem outras explicações. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, em todos nós. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos, o quê? Ressuscitará com Jesus. E nos, o quê? Convosco. Olha a certeza de Paulo, sabendo que ele vivia cambaleando, caminhando para a morte, mas também tinha total certeza e convicção da ressurreição em Cristo Jesus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, é para mim e para você essa palavra. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, venha aí envelhecer, venha morrer. Lembra do barro? Somos de barro, né? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque é dentro de nós que habita o tesouro, Jesus Cristo, Espírito Santo, o Evangelho de Deus. Isso se renova a cada manhã. O corpo vai ficando pelo caminho, e um dia será lançado, né, na sepultura. Mas o Evangelho, o Espírito Santo, Jesus, permanece, e nós seremos vivificados com Ele para a eternidade. Aí isso aqui é tremendo, 17. Eu fico pensando nesse versículo e fico imaginando as pessoas que verdadeiramente estão vivendo nesses flagelos da perseguição religiosa espalhada em todos os cantos da terra. Eu creio que quando eles olham esse versículo, eles têm dentro de si algo maravilhoso, né? Ele diz assim, porque a nossa leve e quê? Tribulação. Leve e momentânea significa o seguinte... Toda perseguição, por mais cruel, se Deus quiser nós vamos ver isso hoje, né? Desde aquela perseguição capital que te leva à morte, né? Estou falando dessa, tá? Que eu acho que aqui talvez traz para nós assim maior receio de sermos amanhã decapitados, né? Vamos fazer de nós uma fogueira, enfim, vamos aprisionar e deixar largado na prisão até morrer, não sei. Talvez seja essa aí o nosso maior temor. Paulo chama isso de leve, suave. É tranquilo. Eu peguei o exemplo pior, para trazer assim, o significado disso. Isso é leve, isso é tranquilo. A nossa leve, momentânea tribulação. Momentânea é rápida. É rápida. Não sei quanto tempo nós vamos permanecer aqui em tribulações. Paulo viveu um bom tempo, não sei ali precisar o tempo que ele levou desde a sua conversão até a sua morte, né? Quantos anos ele viveu nessa caminhada aí de sofrimento, de tribulações. Mas ele diz que é rápido, é muito rápido. Mas, comparado ao quê? Ao que produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nada disso, que por mais terrível que seja, e ao nosso ver que seja mais prolongado a consequência da nossa fé, é leve, momentâneo, comparado com a glória que está nos esperando. Porque lá será eterno. Aqui tem prazo de validade. Não é isso?
Nós sempre brincamos, né? Cada um de nós temos uma senha, não é isso? Essa igreja tem doutorado nesse negócio de senha. Cada um tem a sua senha. E ninguém é intransferível. Um dia vai chegar. Mas até esse prazo de validade chegar, seja o que for e quanto tempo for, não se compare, irmãos. A glória é eterna. Bom, aqui ele caminha para os salvos. Mas também nós podemos inverter um pouquinho a análise desse texto e dizer que por mais que as pessoas vivam os seus momentos de prazeres, de alegria, né, não vai se comparar à condenação eterna no inferno. Por mais que alguém possa viver, né, dissolutamente, prodigamente neste mundo, gastando e vivendo e se deleitando e tendo os seus prazeres mesmo, aproveitando, como diz na gíria, enfiando o pé na jaca, não é isso? Não se compara à condenação eterna. Porque também esse momento de prazeres distanciado de Deus é rápido, é leve. Aí sim, é leve. Não tem tribulações e perseguição. Mas o que eles têm que atentar não é o que nós estamos vivendo aqui, mas é o que vai existir em nós depois daqui. Essa é a visão. E ele termina, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naqui não se veem, porque as que se veem são temporais. Tudo que você está percebendo, vendo e existindo aqui, irmãos, vai passar, vai acabar. Não sei quanto tempo, mas vai acabar. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são o que, igreja? Eterno. Me dê um exemplo do que é eterno. Fala aí, igreja. Não, um exemplo do que é eterno, que eu não vejo. Hã? Não, eu sei, eterno e temporal, mas me dê um exemplo do que é eterno que eu não vejo. Sim, é eterno, mas quero outro. Vida eterna. A vida eterna eu não vejo, mas é eterna. Dentro do contexto é isso. É eterno. E o inferno? Você vê o inferno? Mas ele é eterno. Não atentando nas coisas que se veem. Eu não posso ficar somente achando que isso aqui é o céu. O céu é outra coisa. Também não posso ficar atentando para as coisas que eu vejo lá fora e dizendo aqui que é o inferno. É temporário. Você, eu, nós, este momento passa, acaba. Mas a consequência daquilo que estamos vivenciando aqui, que será eterno após a nossa morte. Céu ou inferno. Acabou. A Bíblia, irmãos, em todo o seu contexto, apresenta sempre duas opções, né? Caminho largo, caminho estreito. Rocha, areia. Céu, inferno. Deus, o diabo. Não tem terceira via. Acabou. É por aí. E são coisas eternas. Não vejo, mas são eternas. Quero ainda compartilhar nesse texto e pegando novamente a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 11, veja o que Paulo fala das suas tribulações, das suas perseguições. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Olha só. Calmamente, irmãos. Calmamente. Nós estamos pegando apenas um exemplo que está na palavra de Deus, um testemunho, né? Um legado, um dossiê de Paulo, na sua vida, né? O apóstolo mais evangelista, missionário, foi missionário aos gentios, e que, como nós falamos de dia da igreja perseguida, nós estamos falando de missões, né? De lá na frente, coisas que estão acontecendo. No final do mês agora, entre o dia 24 e 25, nós vamos ter aqui o missionário Osni, que está nessa situação aí da janela 1040, onde a igreja é perseguida. Vamos estar aqui, então você esteja aqui, ore por isso. Depois vai estar o pastor Marcelo Maurício, que é conhecido nosso como Osni, mas que tem uma larga experiência também em missões transculturais em lugares perseguidos. Então venha, converse, tenta entender como é que é isso aí. A igreja vai estar aqui. Faça a sua oferta missionária essa semana, esse mês. Ó, você estará contribuindo para que as igrejas perseguidas prevaleçam nas suas perseguições. Pastor, eu estou contribuindo para a igreja ser perseguida? Está sim, irmãos, você está contribuindo. Quando você dizima na igreja presbiteriana da glória,
nós enviamos verbas para que os nossos irmãozinhos lá tenham as condições de prevalecer na perseguição, para ser vitoriosos. As aflições e lutas deles momentâneas lá não se compara à glória que eles vão ter semelhante a nós, lá com Cristo na eternidade, né? Porque eles creem no que eu creio que você crê, e aquilo do que é eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso que estão lá levando luz para que as pessoas sejam libertadas das suas trevas e conheçam Jesus e sejam salvos. Então, seja um missionário, fazendo a sua oferta missionária, sendo dizimista, fiel, né? Você estará cooperando para que as igrejas perseguidas permaneçam nas suas perseguições, mas vitoriosas em Cristo Jesus. Não se dando por vencida, pelo contrário, sendo mais que vencedores em regiões tão densas como aquela. Olha o que Paulo fala de si mesmo, seu testemunho, versículo 23. São eles, a tradução minha é um pouco diferente, tá? Mas estão ali, para vocês entenderem melhor, estou lendo uma outra tradução. Se eles, servo de Cristo, a partir do verso 23, é isso? Isso. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei, muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Olha só o que ele vai falando dele, o seu dossiê. Fui encarcerado. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. É um dossiê, um relato, um testemunho de alguém que prega a palavra. Olha só. Versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus, dos irmãozinhos. Existe perseguição interna, nós vamos falar isso lá dentro. Entende isso? Existem as perseguições internas, olha só. 5 vezes recebi de quem? Dos irmãozinhos, dos judeus. Está aí, olha lá, está ali, está a mesma coisa. Lê para mim, irmãos. Uma. Aqui a minha tradução fala assim: fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetida vez. 5 vezes recebi do judeu 39 açoites. Faz a conta ali, né? 40 menos 1, facinho. Eu fico pensando nos 39 açoites dos irmãozinhos. Pá, 1 açoite. Para de pregar Jesus. Pá, 2 açoites. Pare de falar da ressurreição. Pá, 3 açoites. Pare de falar do céu. Pare de falar das escrituras. Pare de evangelizar. Pare. 39 vezes ouvindo e sendo açoitados pelos seus próprios irmãozinhos. 5, então é só multiplicar aí 39 vezes 5. E por que recebia isso? Nós estaremos no próximo domingo recebendo aqui em edição extraordinárias o apóstolo Paulo para falar de Cristo. Vamos vir todos aqui, tá? Sim. Chegou domingo, entra o pastor Arildo Almeida Oliveira, dizendo assim: graça e paz, igreja do Deus vivo, nós estamos aqui, a igreja segue caminhando e está tudo bem com vocês, Paulo. Aí Paulo chega para pregar: meus irmãos, eu venho falar daquele que é mais que vencedor, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Cala sua boca, Paulo. Presbíteros, diácono, vem aqui, por favor, cada um com seu chicote. É assim, mais ou menos. Traga o chicote, as irmãs da SAF aí que já doutrinou os seus filhos com chicote, com chinelada. Na minha casa era com cinto mesmo. Era 39 menos 1, lá não era 40 menos 1, não, eram 38 chineladas por castigo em casa. Graças a Deus, fui educado. Paulo chega, quem é o primeiro a dar chicotada em Paulo? Porque ele está pregando a palavra. A cena é essa, irmãos. No meio dos irmãos, ele chega para pregar, é preso e açoitado. É por aí. Claro que eu estou numa fala assim descontraída. Mas é isso, como se ele chegasse aqui e nós retirássemos o abraço de boas-vindas e apresentássemos o chicote a ele. Porque ele prega a palavra de Deus. Entendido? Não tem a dúvida não, viu? Paulo não vai vir. Paulo vai estar aguardando lá o dia da ressurreição. Mas outros Paulos estarão conosco pregando a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, o pastor Gerson vai estar aqui de forma contundente, com certeza, expondo a palavra de Deus aos nossos corações. Por favor, não tragam o chicote. Tá bom? Em nome de Jesus. Aí vai mais à frente, versículo 25, né? 3 vezes fui o quê? Golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Irmãos, coisa terrível. 3 vezes sofri naufrágio nas suas viagens, para lá e para cá, pregando. Passei 1 noite, 1 dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, ou seja, família sacrificada. Família deixada de lado. Se hoje nós temos a tecnologia de viajar e temos aqui fazer agora ligação com imagem, telemensagem e tal, aquelas coisas todas, que dá uma sensação de proximidade. Imagina aquela época que você ia de navio, de camelo ou a pé. As viagens eram longínquas demais. Até você fazer uma carta chegar. Então a família acabou. Não tinha. É aquele chamado de Deus a Abraão, sai do meio da sua parentela. E ali saía mesmo. O cara que era missionário na igreja primitiva, família acabou. Era diferente. Então ele fala assim, estive continuamente viajando. Então isso aí é um problema. Até isso eles passavam a questão afetiva, da comunhão familiar, por amor ao Evangelho. Viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, não é muito diferente de hoje não, né? Hoje está assim também. Perigo dos meus compatriotas, aí de novo, os amiguinhos, irmãos, perigo dos gentios, que eram os inimigos meus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Lê para mim essa última frase aí. Preciso explicar? Já entenderam? Tudo isso a cereja do bolo, ele diz assim, perigo dos falsos irmãos. Já ouviu dizer, o inimigo às vezes está dentro de casa, está do nosso lado, anda com a gente todos os dias. 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, não porque estava jejuando em oração, ele foi obrigado a ficar em jejum porque não tinha o que comer. Suportei o quê? Frio e nudez. Irmãos, tem como eu fazer um apelo aqui para alguém que queira ser missionário depois desse testemunho de Paulo? Pensa aí. A nossa irmã Esther, que nós tivemos a alegria de tê-la aqui por algum tempinho com a gente, ela retornou do campo missionário por causa de um problema cardiológico. E ficou por aqui. Mas o coração sempre nas missões. E a gente sempre conversando, calma, Esther, calma. Fica aí no esconderijo do Altíssimo um pouquinho, vai. Então começou a trabalhar aqui, fez visita com a gente, soteco, palestra aqui, palestra lá, palestra no interior. É aquele negócio, problema cardiológico, mas saindo por aí para pregar. Até que um dia a junta de missões, que ela já tinha se desmembrado de lá, né, por causa da questão de saúde, precisou agora reforçar o campo lá na Bolívia, o pastor geral também adoeceu, teve que sair. Qual é o nome que é lembrado? Esté Terra. Vai para ela lá, ficar um tempinho lá, até que outro missionário se apresente para dar continuidade ao campo. Ela ficou triste, ela retrocedeu, quase 70 anos de idade, problemas cardiológicos, deixou o filho aqui, e a nora recém-casados, foi embora, foi para as missões. Graças a Deus, e essa igreja teve parte assim fundamental, né? Nessa época, aqui foi o esconderijo do Altíssimo para Esther, para ela se revigorar. Graças a Deus por isso. Eu tenho orgulho desta igreja no que diz missões. Nós aqui precisamos fazer um pouco mais de missões locais. Que aqui está a base. No dia que essa base ruir, cai todo mundo lá em cima. Cai a Esther, cai Geraldo, cai Osni, cai aquele casal Adriana, cai o pastor Gerson, Celso, que está lá em Portugal, cai todo mundo. A nossa oferta mensal deixa de existir. Então, se essa igreja aqui não se revigorar, não se avivar, SEME, APAD, Hospital Evangélico, todas essas instituições que a igreja acode, famílias aqui, né, que graças a Deus nós temos essa visão da obra social também, não é pouco que se gasta com isso. Às vezes nós deixamos de deixar um banco melhor para você, um banheiro melhor, porque quase 30%, 40% da receita vai para as missões. Aí nós ficamos no dilema, vamos cortar tudo isso para melhorar aqui os assentos da igreja? Ou vamos sentar um pouquinho mais no duro e, se Deus quiser, em breve, tudo será resolvido. Até o luxo interno e as missões externas. Mas aqui precisa ser fortalecido. Depois conversa com o seu Rui aí, quando se vai para as missões.
Aí pergunta se nós estamos decididos cortar isso tudo aí. Se a igreja falar, pastor, queremos mais missões, sobra dinheiro aí para fazer um monte de coisa aqui na igreja. Pode ter certeza que sobra. Se ninguém deixar de ser dizimista. Que tem aquele negócio também. Ah, não é missionário não? Então também não mando meu dízimo. Aí não resolve as coisas. Mas a igreja tem que pensar. Então a igreja também tem que pensar aqui. Mas não é no banco se está confortável, não. É no coração do pecador se está chegando à igreja para ouvir a palavra. E se eu estou indo ao pecador, para trazer a palavra. Porque se aqui ruir, irmãos, se essa igreja amanhã deixar de ser igreja, ó, cai tudo. Então essa igreja precisa se fortalecer na base e precisa fazer missão local. Ela precisa trazer o pecador de volta à casa do Senhor. Ela precisa de mais dizimistas, ela precisa de ofertantes, ela precisa de pessoas que vê as lacunas vazias do nosso ministério e falam assim, opa, peraí, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus chegou para Isaías, falou assim, a quem enviarei? E a oração de Isaías foi qual? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, um detalhe, Senhor, sou pecador, habito no meio dos pecadores, meus lábios são impuros. Nada que Deus não resolva, nada que Deus não possa resolver. Mas a primeira coisa que Isaías falou, eis-me aqui. Então, quais as nossas lacunas que estão vazias aqui por falta de obreiro? E que muitas vezes estão abandonando seus dons e os talentos, jogando aí, e não nos ajuda nessa caminhada. Então nós precisamos estar atentos, o que é que a igreja precisa, o que é que eu posso fazer? Aí nós vamos fazer com que os missionários, fazer com que o reino de Deus cresça absolutamente aqui e lá, aonde nós temos interesse, que é o ID do Senhor Jesus. Não posso ir, mas posso cooperar, posso ajudar. Não posso ir lá, mas posso ir aqui. Então eu vou fazer a obra do Senhor. E vou direcionar isso à igreja, porque também muitas pessoas fazem a obra, mas não direcionam para a igreja, são os desigrejados. Faz um desfavor às missões. Por quê? Porque não tendo igreja, não tem missões. Não tem missões. Pergunta aos desigrejados se eles dizimam alguma igreja ou se ajuda algum missionário. Se ele já enviou algum missionário. Essa igreja tem missionários ajudando. Mas os desigrejados fazem um desfavor ao reino de Deus. Trabalha contra. Embora o discurso é muito bonito, Deus está em todo lugar. Então eu posso ficar em casa. Não, você está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Então cuidado com os desigrejados. Ele fala contra o dízimo, fala contra o culto, fala contra estar na igreja, poderia estarmos em outro lugar. Cuidado com essa turminha aí. Tem um bom discurso, mas é um discurso maligno, que enfraquece a base da igreja missionária. E pouca gente tem observado isso, é atendido a isso. Voltando, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação. Isso aí é boa. Além disso tudo que nós falamos, que Paulo está testemunhando, ele diz, olha para dentro de si e fala assim, além dessas coisas, gente, de ser perseguido, maltratado, traído, apedrejado, naufrágio, cobra, enfim. Mas olha só a preocupação, além disso, enfrento, não obstante, ainda enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com toda a igreja. No seu jejum forçado, ele botava a sua cabeça ali na pedra, no frio, talvez até nu, e não falava assim, poxa, olha que situação que eu estou, antes de Jesus eu era o cara, agora com Jesus olha a minha situação, sou um miserável mesmo, não deu certo esse negócio não, deu ruim, olha como ele ali, na sua angústia do seu sofrimento, o seu coração ficar pensando, como é que está a igreja de Efésios? Como é que está a igreja de Corinto? Como é que está Timóteo? Como é que está Lucas? Como é que está Marcos? Os meus irmãos na Turquia? Como é que está a igreja de Cristo? Ele não pensava nas marcas do flagelo por amor àquele que ele dedicava à igreja. Ai, como eu estou sofrendo. Ai, coitado de mim. Não, ele pensava na igreja. Ele dormia, a musiquinha de ninar de Paulo era pensar nos irmãos.
Por isso que ele fala, por esta causa eu me ponho de joelho e oro por todos os santos, por todas as igrejas. Você pensa na igreja da glória quando vai dormir? E quando pensa, o que você pensa? Paulo ficava preocupado. Será que estão sendo perseguidos? Estão precisando de alguma coisa? Deixei de fazer alguma coisa? Olha só. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Não era só a igreja que ele instituiu, não, que ele criou, que ele evangelizou. Todas as igrejas, o reino de Deus, o corpo de Cristo. Versículo 29. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Que não se escandaliza quem eu não me queime por dentro, né? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Aí vem, olha, ele encerra esse momento de abrir o coração e relatar o seu sofrimento. Ele diz, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se viajasse à cidade para prender. Eu acho que esse ponto aí do governador aí de Damasco, quando você lê o texto assim, e ele dá um destaque nesse versículo 32, ele dá o nome, né? Ele fala assim, que vigiasse a cidade para prender. Eu acho que ele ficou um pouquinho magoado com esse governador, né? Poxa, o que eu fiz? Eu não roubei, eu não matei. Não fiz nada contra ele. E o cara mandou vigiar para me prender. Eu acho que isso magoou. Sabe aquelas coisinhas que você aguenta até um apedrejamento. Mas tem uma hora que você cai na real e fala assim, poxa, aí é demais, né? Me considerar um ladrão, me considerar um bandido, uma pessoa nociva à sociedade, eu só levo o bem. Aí machucou. Sabe aquela pedradazinha que vai no lugar certo? Aí o versículo 33 diz assim, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta, escapei das mãos dele, ou seja, eu escapei, mas escapei de uma forma humilhante. Eu fui pregar a verdade, eu podia sair pela frente da cidade, pelas portas, dar destra companhia a todo mundo que estava ali. Não, os irmãozinhos que estavam ali, extremamente habilidosos, falou, Paulo, só tem um jeito, cara, é botar você numa cesta, para que você não seja comido pelo jacaré do Nilo aí da cidade, porque o rei, o tal de Aretas, quer te prender. Então está aqui o cesto, lembrando lá de Moisés, da sua mãe Jacobede, botou no cesto para salvar o seu filho, está aqui, ó, nós vamos ter que descer você pela janela. Você tem isso, difícil de aceitar. Quando você olha para dentro de si e fala, o que eu fiz para merecer isso? Simplesmente preguei o evangelho, irmãos. Mas isso faz parte e faz parte. Olha para Jesus agora, o que Jesus falou de tudo isso? Um pouquinho antes de Paulo, Mateus 5, de 10 a 14. O que é perseguição? Talvez a gente não atenta quando a gente olha para a palavra de Deus, as orientações que Deus deixou para nós. Esse aí é o início do Sermão do Monte. Lembra que eu falei que eu li o relato do sofrimento de Paulo, falei assim, fiz um apelo, alguém que gostaria de ser missionário aqui nessa situação, a sofrer essas coisas todas aí, não sei não, né? Mas olha o que Jesus fez logo antes ali das bodas de Caná, antes de se manifestar de forma poderosamente, ele faz o sermão, o seu primeiro sermão, o Sermão do Monte. E no sermão, após ali as bem-aventuranças, olha o versículo 10 que diz, bem-aventurados ou seja, aqueles que são perseguidos são bem-aventurados, sinonimamente são felizes por ser perseguidos. Jesus está falando isso antes do discipulado, antes de chamar, antes de convidar, antes de iniciar o seu ministério propriamente dito. Ele está se apresentando como Filho de Deus, pregando a mensagem, né, dizendo quem ele é e o que aqueles que fossem segui-lo precisavam ser, semelhante a ele. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra de Deus, né, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando? Por minha causa. Então veja bem, há sofrimentos e sofrimentos. Há sofrimentos porque eu fiz uma escolha errada. Então estou pagando o preço. Tem nada a ver com cristianismo, com fé. Não tem nada a ver.
Jesus está dizendo aqui, por minha causa, quando sofreres pela pregação da palavra. Não está falando também de uma doença que você possa ter, por mais complexa que ela seja. Não é perseguição. Algo natural que pode acontecer comigo, com você e todo mundo, mas não é por motivo do Evangelho. Né? Graça comum. Tem um lado bom, tem um lado ruim da graça comum. Todos são atingidos. Né? Se você pegar Timóteo, quem lembra o probleminha que ele tinha? Que Paulo fez uma receitazinha básica para ele. Né? Tinha suas doençazinhas lá. Mas era comum, não era por causa do Evangelho. Era uma coisa dele, como pode ser de mim e de você. Aqui ele está falando aqueles que pregam, e por este motivo, por causa de Deus, aí sim, eles são injuriados, né? São perseguidos, e eu gosto dessa, mentindo. Nos dias de hoje, as narrativas são extremamente mentirosas e fazendo com que a mentira se torne verdade, para que nós, cristãos, percamos a referência de Deus nos dias de hoje. Cuidado com as narrativas que são faladas do cristianismo, da igreja, da Bíblia, da nossa fé. Cuidado com as narrativas que estão sendo lançadas aí. Então, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Então, veja bem. Estou pregando a palavra, iniciando o meu ministério. E eu abro esta verdade, essa luz, dou essa luz para o discipulado. Então, vocês vão ser felizes. Ah, porque ganhou na loto, na Mega Sena? Ah, vocês vão ser felizes. Ah, porque eu vou dar um bom emprego. Ah, vocês vão ser felizes porque vão conseguir adquirir bens materiais aí, top de linha, casa de praia, avião, helicóptero, barco e tal. Ó, vocês vão ser felizes porque vai ter uma família linda e maravilhosa. É assim? Vocês serão felizes? Responde aí, irmãos. Quando vos perseguirem. Bem-aventurados os perseguidos. Ó, Jesus joga fora todos os prazeres terrenos, o que é visível, e te lança para crer naquilo que não é visível. Alguém foi enganado aqui, irmãos? Jesus não enganou ninguém. Jesus matou no peito o Evangelho, lá no ângulo. Todo mundo viu e ouviu. E mesmo assim tinha 12 homens doidão que resolveram seguir e viver essa parada. Lá na frente você vai ver 3, logo de cara, pesca maravilhosa. No melhor, no auge da sua vida, da sua colheita, largaram tudo e foram ser felizes com Jesus para serem perseguidos. 3 anos de ministério ali, de discipulado. E depois viveram uma vida inteira, até serem crucificados, degolados, queimados, cerrados ao meio. E foram felizes. Não foram enganados, à luz. Então, Jesus revelou isso no início do ministério, que a perseguição estaria no DNA, no sangue da igreja. Mas ele diz assim, lembra do tema? Não desamparados, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão, irmãos, eu já tive assim, hoje eu não leio mais, nem pesquiso mais, não vou nem atrás para querer saber. Tantas pessoas tentam explicar o que é galardão. A minha explicação mais sensata que eu ouvi e creio, para não errar e não mentir, galardão simplesmente é sinônimo de salvação. Só isso. Você é salvo. Tem gente que quer colocar uma hierarquia celestial no céu, dando nomes e ênfase a galardão. Até hoje não vi nenhuma explicação que dissesse assim, mesmo aquela situação do espinho na carne de Paulo. Até hoje nunca vi uma explicação que me convencesse. Por isso que eu nem falo. Falo que tinha um espinho, era complicado, mensageiro de Satanás. Aquilo que a Bíblia revela é aquilo que eu falo. Não sei, só sei que era algo muito ruim para ele. Mas Jesus falou para ele o seguinte, minha graça te basta. Então, não discuto com Deus. Também fala assim, minha graça te basta e vamos chegando. Galardão é mais um diamantezinho? É a cobertura do céu? Não sei. O que pode ser melhor do que estar no céu?
Não sei. Hã? Estamos lá. Esse é o nosso galardão. É a salvação. Simples assim. Sem crise, né? Mas respeito o que você pensa de galardão. Só sei que é coisa boa, não é isso? Mas eu traduzo céu. É céu para mim, né? Pois assim perseguiram os profetas. Olha só. Ele traz a lembrança da igreja ali que inicia. Olha, os profetas já foram perseguidos. A história vai se repetir. Lembra do raio não cai duas vezes no meu lugar? No cristianismo cai. A perseguição que outrora vocês receberam, que os profetas receberam, que vocês conhecem tão bem, não é isso? Agora vai acontecer. E um recente, estava ali assim, vivo, que foi o que aconteceu com João Batista. Todos sabiam. Foi perseguido. Perseguido por quê? Por falar a verdade, por denunciar um pecado, por pregar contra um pecado. Homens que foram chamados e foi revelado a eles, dado a luz do que iria ser o seu ministério, a consequência desse ministério de servir ao Senhor Jesus. Não há outro termo, não há outro meio termo, não há uma terceira via, né? Aí então eles falam, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, regozijai-vos, se alegre, porque grande é o vosso galardão. São salvos, né? E aqueles que foram perseguidos atingiram a salvação. Agora ele diz, vós sois sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restará o sabor? Para que nada mais preste, senão para ser lançado fora, se pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade e ficar sobre o monte. Ou seja, uma vez que você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Você não pode jogar um lençol em cima de você e se esconder. Se você é de Deus, se você é luz, você precisa brilhar. Mesmo quando as tribulações e as perseguições possam vir. E Jesus está dizendo assim, olha, eu estou com vocês. Eu estou nessa caminhada. Então, irmãos, eu quero encerrar, que são muitas coisas, que a história da perseguição aos cristãos passa por esse relato de Paulo, que é conhecido, passa pela situação, a plena verdade que Jesus fala no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, fala dessas verdades. E se você voltar às Escrituras, de certa forma, desde o triste dia em que Caim se levantou contra o seu irmão, e isso acontece dentro de uma casa, sobre a família, falamos isso na quarta-feira aqui, e o matou, podemos entender que a perseguição tem se espalhado sobre a terra. Porque aqueles dois irmãos tiveram um conflito de culto, de adoração, de prestação de adoração. E um ficou enciumado com a adoração do outro. Não quero nem entrar na questão teológica, mas o que se deu ali, o retrato, é aquilo ali. Parece então que a perseguição começa e se espalhou por toda a terra. Se um irmão teve um problema, né, perseguiu o outro irmão por uma questão de culto, é a arma que o maligno está usando para nós até hoje. Usou isso dentro do Éden, usou isso nos céus, né, e tem usado até hoje. Então, do ponto de vista espiritual, os ataques são ainda anteriores, né, como nós podemos dizer, ao jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Eu posso dizer que nos céus houve uma batalha espiritual, uma perseguição, porque ele tentou tirar o trono simplesmente de quem? De Deus. Agora pare e pense, se Deus foi alvo de uma perseguição maligna, imagine nós, que somos descendentes, comissionados, por parte de Deus, a evangelizar. Então não tem como nós fecharmos os olhos e dizer que está tudo bem, tudo tranquilo. Uma vez, irmãos, que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos também no centro do alvo do maligno. A igreja está. A igreja vive esses momentos, né? Então, nos dias de hoje, irmãos, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante. Você pode perceber que a injustiça está se acumulando, muitas vezes chocando qualquer observador, né? Principalmente a questão da perseguição ao cristianismo em alguns países.
E nós podemos ver que não é de agora, não é invenção de agora que os cristãos são perseguidos. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja e nunca vai deixar de existir. A perseguição está aí. Então, certamente para os que viveram durante as primeiras ondas da perseguição, né, como a Bíblia relata, e que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia ser algo assim rotineiro, normal da vida cristã. Era uma coisa rotina, tinha muito para falar, mas eu encerro aqui e no próximo domingo a gente dá continuidade, ok? Vamos devagarzinho, é o mês das nossas missões, nós vamos voltar a esse assunto de novo, o mesmo tema, mas partindo agora de um ponto mais à frente, na próxima Escola Dominical, no próximo domingo às 9 horas da manhã, aqui, se Deus assim nos permitir.